A cultura do café também se espalha aqui pela região de Valença. A necessidade, né, da mão de obra para se trabalhar nas lavouras, né, no início do século XIX, vai então trazer para cá um grande número de escravizados. Então a população negra daqui foi uma das maiores da província, né, nesse período. No ano de 1888, por exemplo, haviam 25 mil escravizados que ainda trabalhavam nas lavouras de café na região, né? Então, assim, é um local mesmo para se prestar bastante atenção, né, no que se refere ao trabalho escravo. Aqui, por exemplo, a gente tem um chafariz na Praça 15 de Novembro, né, que é um marco no centro da cidade, em que, né, os escravizados que trabalhavam, né, para as famílias e para as casas iam buscar água. Né, era um local, então, de captação de água para a região, bem no centro da cidade. Quando a gente fala, né, da presença negra nessa região do Vale do Café, a gente começa falando a partir do trabalho, né, como escravizados. A gente também não esquece de falar, né, dessa resistência dessas pessoas que foram escravizadas, e uma liderança importante da região é o Manuel Congo, que tem um memorial em Vassouras. Aqui em Valença não é diferente, mas aqui a gente quer destacar a questão cultural que essa população traz para a região, né? Então, os descendentes, né, dos africanos escravizados que aqui ficaram, né, em quilombos ou outras comunidades que não sejam quilombolas, mas que tem esse grande número de descendentes, tem uma importância com relação à cultura, né? Então, aqui a gente tem jongueiros, né, importantes nessa região. E uma das figuras, né, da cultura negra que sai dessa região é a Dona Clementina de Jesus, né, sambista, importante para a história do samba no Brasil, e ela é dessa região, né? Ela sai de uma comunidade de jongueiros aos 8 anos de idade com a sua família e vai para a capital do Rio de Janeiro, e lá, enfim, ela se torna, né, essa grande cantora e ilustre dama do samba. E aqui na cidade de Valença a gente tem na Praça 15 um busto em homenagem a ela, né, na ocasião do centenário da Clementina de Jesus. Então é importante olhar, né, todos os aspectos da população negra numa determinada região do Brasil. Não ficar só naquela coisa do escravizado, né, em si, mas vê-los, né, como produtores de cultura, de saberes e uma série de conhecimentos que são do nosso cotidiano. Estamos no Parque Natural Municipal Açude da Concórdia, aqui em Valença. A entrada dele fica na estrada Valença-Barra do Piraí. Você vai entrar numa estradinha de terra e vai achar que nunca está chegando. Aí você vai ver umas placas apontando para o açude, aí você vai ter certeza que está no caminho certo. Aí de repente você vai achar que se perdeu de novo, vai ver uma nova placa. Enfim, é no meio assim mesmo de uma estradona de terra. E a gente vai entrar agora e conferir, né, quais são as atrações do parque. Vem com a gente. Estamos a caminho de Conservatória, a nossa última etapa desse passeio, dessa expedição pelo Vale do Café. Estamos saindo de Valença. Conservatória fica a cerca de 30 quilômetros de Valença.
do ponto de vista administrativo é parte de Valença, né? Conservatória não é um município, não tem autonomia, mas tem uma identidade própria, né? Eu acho que é um lugar que tem características muito próprias e são essas características próprias que nos interessam e que a gente vai conhecer já já. Conservatório que está no município de Valença, que faz parte, né, da região do Vale do Café. Café este que foi produzido aqui, né, e foi decisivo para o desenvolvimento da economia local durante um período, né, da história do nosso país. E toda a produção cafeeira não foi consumida na região, ela precisava sair daqui para chegar ao porto do Rio e ser exportada. Então uma das formas, né, aliás a principal forma de escoamento dessa produção cafeeira eram as estradas de ferro, né? E aqui a gente tem um exemplo. Aqui estamos, né, em Conservatória, próximo à antiga estação ferroviária, e aqui eles têm uma locomotiva que rodou entre 1912 e 1926 e não presenciou esse período, né, de glória do café, mas está aqui porque a ferrovia é parte importante da história dessa comunidade, né? Então a locomotiva fica aqui, é uma atração turística, as pessoas tiram fotos, só não pode subir, né? Mas é bem interessante para quem curte história ferroviária, é mais um local para vir também. Em 1871, a companhia União Valenciana, né, de ferrovia chega à cidade de Valença, e ela é mais um dos fatores que vai ajudar no desenvolvimento do comércio da cidade, por conta da mobilidade, né? Porque o outro fator importante para o desenvolvimento do comércio atacadista é a própria economia cafeeira, né, que foi pujante no século XIX. Agora tá com cheiro de Vale do Café. Agora sim, né? Demorou, mas chegou. Oi, gente. Oi, pai. Tia, tudo bem? Boa tarde. A superexploração e o mau uso causaram um empobrecimento do solo em toda a região, fazendo com que a produção cafeeira declinasse muito. Para vocês terem uma ideia, entre 1879 e 1884, a província do Rio de Janeiro ainda produziu 55,91% do total de café exportado pelo Brasil. Porém, em 1894, a produção despencou drasticamente para apenas 20%.
né? Então o município de Valença, assim como toda a região do Vale do Paraíba do Sul, entrou em decadência econômica. Apesar do declínio, né, da agricultura do café aqui na cidade, Valença não foi tão atingida economicamente como as outras, por conta da ferrovia que passava por aqui, né, proporcionando então a criação de indústrias. E aqui começa então um polo de indústrias têxteis, a partir de 1909, que de alguma forma então seguraram a economia local, né? Então por isso Valença não foi tão atingida quanto as outras cidades. Se você gostou da nossa expedição pelo Vale do Café, curte, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que também vão gostar. E se você está chegando aqui agora no nosso canal e gostou desse vídeo, conheça também nossas outras expedições pelo Brasil e pelo mundo.